Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. Vamos fazer uma oração e após esta oração nós vamos fazer as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, segundo trimestre de 2020, revista de adultos da CPAD, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, e hoje já na nossa 11ª reflexão. Então vamos fazer uma oração e fazer todas as leituras relacionadas a este assunto. Senhor, a Ti clamamos nesta hora, neste momento, suplicamos a pessoa bendita do Teu Espírito que possa visitar-nos e trazer luz, esclarecimento à nossa mente, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, você que tem acessado a este portal bíblico e ainda não se inscreveu, esse é o seu momento, se inscreva agora, acione o sino das notificações, compartilhe este conteúdo na sua comunidade eclesiástica, no seu grupo familiar. Abençoe a vida de quem você ama através deste assunto tão precioso que é o assunto da Escola Bíblica Dominical. Um estudo profundo dentro da Epístola de Paulo aos Efésios e nós estamos compartilhando este conteúdo com você. Abençoe este canal, se inscreva e seja edificado. É o que nós assim desejamos. Vamos então fazer as leituras dos nossos assuntos. Eu gostaria de ler primeiramente o nosso texto áureo, e o texto áureo que está inserido dentro da Epístola de Paulo aos Efésios, e o nosso tema de hoje é atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. E o nosso texto áureo diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andei como é digno da vocação como fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo de número 1. A nossa verdade prática nos diz: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. E a nossa leitura bíblica está inserida dentro das cartas do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso e aos irmãos de Colossos. E eu gostaria de ler juntamente com os irmãos: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Efésios capítulo 4, versículos 1 ao versículo 4. E também segue a nossa leitura: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Colossenses capítulo 1, versículos 1 ao versículo de número dos versículos 9 ao versículo 12. E esta é a nossa reflexão de hoje. Um tema tão precioso, um tema tão importante que nos é apresentado nesta reflexão, atributos da unidade da fé. E aqui nos é apresentado os atributos da humildade, o atributo da mansidão e da longanimidade. Esta é a nossa reflexão a partir de agora, a 11ª reflexão. Ainda teremos 2 outras lições a serem ministradas e já temos outras 10 lições já aqui ministradas no seu portal bíblico. Eu vou deixar o card aqui para que você possa acessar toda a playlist da Igreja Eleita e você pode acompanhar desde a primeira lição, onde gradativamente todos os assuntos vão sendo apresentados e são desenrolados, e eu estou convicto de que você será ricamente abençoado por Deus. Nós temos um objetivo geral que devemos, no final desta reflexão, ter alcançado,
que diz que devemos mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos cristãos. Para cada ponto específico da nossa reflexão, e nós temos 3 pontos específicos, há um objetivo específico que também deve ser alcançado no final da nossa reflexão. E o primeiro deles diz que devemos explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a nossa comunhão. A segunda, enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a reconciliação. E frisar no terceiro ponto que a longanimidade capacita o cristão a ser tolerante com as falhas alheias. Veja, independente do tempo da nossa caminhada cristã, é imprescindível que tenhamos na nossa mente e que rememoramos que além da importância dos dons espirituais e dons ministeriais para a edificação da igreja como um todo, o fruto do Espírito Santo também manifesto na vida de cada crente se faz primordial, indispensável. Eis aí o desafio da vida cristã, uma vida de santificação e uma vida que evidencia aquilo que o Espírito Santo produz na vida do cristão. E é interessante que nós podemos observar estas características diretamente expressas na vida e ministério do maior mestre que já permeou esta terra, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o foco desta lição é entender esta unidade cristã que está focada justamente nos aspectos da humildade, da mansidão e da longanimidade. A nossa introdução e este conteúdo é comentado pelo pastor Douglas Batista, e esta introdução apresentada pelo nobre colega diz que após concluir a oração intercessória, isso nós vimos na lição anterior, onde Paulo se apresenta diante de Deus em oração em favor dos irmãos efésios, né? Então, após esta oração intercessória em favor dos irmãos efésios, em favor da igreja em Éfeso, ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem, né, em oração e para a glória de Deus, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo agora deseja enfatizar uma necessidade específica no meio dos irmãos, que é justamente a unidade. Efésios capítulo 4, versículo 4 nos diz que há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança de nossa vocação. Assim, dentro do contexto desta lição, estudaremos então as virtudes fundamentais, dentre elas a humildade, a mansidão e a longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. O ponto central desta nossa reflexão de hoje é que a genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, da mansidão e da longanimidade sendo evidenciada na vida de cada crente. O primeiro ponto diz: para haver unidade é preciso humildade. Veja, para haver unidade é preciso que haja humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, e humildade aqui tem o sentido de uma virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações, as suas próprias fraquezas, eu diria, e agir então de acordo com essa consciência. Talvez essa seja uma definição bem correta a respeito do sentido de humildade. E não somente diante de Deus, veja, mas também diante dos demais irmãos, como igreja, também entre si se deve evidenciar uma vida de humildade. O primeiro ponto, que é um subtítulo dentro deste primeiro aspecto, diz que o modo digno de viver cristão.
A conduta geral do crente é o destaque desta seção da carta. E veja, para aqueles que acham e pregam que vida cristã é uma vida de mamão com açúcar, estão definitivamente equivocados. Vida cristã é uma vida de renúncia, é uma vida que nos é exigido, né? E com grandes dificuldades nós temos rompido em nossa vida diária cristã. Então veja, a conduta geral do crente é o destaque deste ponto específico da carta de Paulo aos Efésios. O apelo do apóstolo Paulo aqui é para que os cristãos andem, e veja, andar aqui de modo digno da sua vocação. O andar aqui tem sentido de comportamento, e vocação aqui tem o sentido, né, dentro do Novo Testamento, essa palavra ela é muito usada de maneira metafórica e tem o sentido de um chamado, um convite ou a um convidado a experimentar as grandezas do reino dos céus e todos os seus privilégios. Isso é um chamado divino. Ou seja, a nossa conduta diária, a nossa vida cristã, e aqui eu quero dizer uma coisa já para abalar talvez a sua estrutura, a nossa vida cristã fora da igreja. Porque, me perdoe aquele que ouve, você que está aí do outro lado da tela, não se ofenda, mas é muito fácil manter uma aparência de vida cristã dentro de um templo, dentro de 4 paredes, mas a dificuldade de evidenciar esta vida cristã está de fato na nossa vida diária, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos interpessoais, no nosso relacionamento dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Eis aí, de fato, uma demonstração de vida cristã que precisa ser evidente fora do contexto igreja. Então, veja, essa conduta diária deve corresponder a essa chamada que recebemos para ser. Veja, esse chamado, esta vocação nos leva a ser um membro da igreja do qual Cristo é a cabeça. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade. E uma definição básica para o sentido de unidade pode ser vista como cada parte estruturada que, por si, forma um todo dentro de uma estrutura infinitamente maior ou superior. Veja, nós como indivíduos, né, de formas separadas, individuais, também tem um sentido de unidade, mas agora agregados ao corpo, nós estamos fundamentando a unidade do corpo de Cristo, que é de fato superior ao sentido da partícula isolada e única. Então, nesse sentido, o fim de desenvolver esta unidade, o apóstolo Paulo vai apresentar aqui 3 virtudes que são essenciais para a nossa vida cristã. O apóstolo Paulo agora vai apresentar 3 características ou 3 predicados, 3 adjetivos indispensáveis para a nossa vida cristã. A primeira delas, a humildade. A segunda, a mansidão. E a terceira, a longanimidade. Eu sei, essa lição ela é confrontadora. Eu sei que esta lição nos choca desde o início e continuará falando aos corações até o encerramento dela. Por isso eu louvo a Deus por tão sublime conteúdo bíblico que está diante de nós, para exortação, para confrontação. Quando Deus opta em nos confrontar, é sinal que Ele quer revelar-nos verdades espirituais para o nosso enriquecimento espiritual e para uma melhoria na nossa vida cristã prática. Então, não se ofenda, o Senhor está falando ao nosso coração, e quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O segundo ponto aqui é relacionado com a humildade. Já falamos então desta introdução, onde o apóstolo Paulo apresenta essas características, e aqui iremos falar da primeira delas, a humildade.
Para os povos pagãos, veja, o sentido de humildade era até mesmo vista como a falta de virtude. Não era virtude alguma, no sentido pagão, o indivíduo se comportar de forma humilde. Pelo contrário, era considerada até mesmo uma atitude negativa, uma fraqueza até mesmo do seu caráter, da sua estrutura e falta até mesmo de amor próprio. Mas veja que na vida de Cristo é que a humildade passa a ser vista como uma virtude. Veja como o mestre dos mestres consegue nos ensinar a importância e a relevância da humildade e a virtude que torna-se então a humildade na vida de Cristo e também deve se tornar na nossa vida uma característica positiva em nós, o aspecto de humildade, quando ele, por exemplo, não teve por usurpação ser igual a Deus. O texto que está inserido dentro do contexto de Filipenses capítulo 2, e veja, quando ele não usa por usurpação ser igual a Deus, ele está abrindo mão daquilo que lhe era mais particular, que é a sua deidade, a sua divindade. E veja, Cristo ele não tem por valor, ou ele não valoriza, ou ele não vê tão importância na sua deidade, né? Quando do outro lado ele consegue entender o propósito estabelecido pelo Pai, e este lado oposto do propósito estávamos você, e o propósito era que ele se humilhasse, se submetesse à morte mais humilhante, para que através da sua morte nós pudéssemos gozar vida abundante. Veja, Jesus, ele é esta personificação da humildade. Este atributo é visível em todo o ministério de Jesus. Veja, em Filipenses capítulo 2, verso 3, o apóstolo Paulo diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. A nossa vida cristã, tudo quanto façamos, devamos fazer por humildade, ou devemos fazer por humildade. Cada um considere o seu semelhante superior do que a si mesmo. Esta é a instrução do apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Filipenses. No Evangelho de João, o nosso Senhor lavou os pés dos seus apóstolos, dando justamente exemplo de humildade. Mas não de uma, isso aqui é extremamente importante, não de uma humildade movida pela falsa aparência, né? O apóstolo Paulo, veja a importância do apóstolo Paulo, né, para a nossa vida cristã. Ele é autor de muitos livros, muitas cartas dentro do Novo Testamento, e a importância dos ensinos escriturísticos do apóstolo Paulo são extremamente maravilhosos. E veja o que ele, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 5, ele diz: tendo, e aqui falando a respeito dos maus obreiros, e aqui ele diz: tendo aparência da piedade, mas negando a eficácia dela. Timóteo, desses indivíduos, e depois você pode ler todo este capítulo 3 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, e ali você vai ver o conselho do apóstolo Paulo, e o conselho é: destes homens você se afaste, né? Cristo não estava sendo movido por uma falsa aparência, mas a humildade estava sendo movida pelo mais genuíno sentido do seu propósito, que era alcançar a mim e alcançar a você. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 28 diz a respeito dos fariseus, a respeito dos escribas, que o próprio Cristo chamará esta casta de hipócritas. E Jesus vai dizer: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens. Veja, esse daqui é aquele que tem a aparência da piedade, mas na sua vida prática, na sua vida íntima, nega a eficácia dela. Mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E sim, agora, seguindo o texto, diz: sim, de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Vida cristã é olhar para o nosso próximo e ver a importância dele e tê-lo sempre em superioridade a mim, né? Do ponto de vista daquele que olha. Assim fora o comportamento de Jesus Cristo.
do ponto de vista dele, ele nos viu em superioridade, ainda que jamais fôssemos ou que sejamos, mas ele ainda assim nos viu de modo que nos amou de tal forma que se entregou por nós. A verdadeira humildade é o tópico 3. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia, e modéstia é justamente a ausência de vaidade, é justamente a ausência de vaidade, principalmente, né, ou na verdade, efetivamente em relação ao seu próprio valor. Isso é modéstia, em oposição ao orgulho e à arrogância. Na verdade, nós sabemos o destino do orgulhoso e do soberbo. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. O orgulho, a arrogância, a soberba é a antessala da queda. E nós, como cristãos salvos em Cristo, aprendemos com o Mestre e ele nos ensina uma vida regrada na humildade e que nós possamos evidenciar este modo de vida do qual Jesus é o maior dos mestres. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove, veja, a humildade também tem por ponto fundamental promover a unidade dentro da igreja, que é o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25, né, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, diz: para que não haja divisão dentro do corpo. O corpo precisa ter uma estrutura sólida, coesa. Então, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes, aqui a mansidão e a longanimidade, são produzidas pelo Espírito Santo. Nós, da nossa própria natureza, da nossa esfera carnal, somos incapazes de produzir tais condições na nossa vida cristã. Isso produz o Espírito Santo de Deus. Não há homem algum que possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme, né? Em Gálatas 5,16, o apóstolo Paulo, também escrevendo aos irmãos Gálatas, diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E nós sabemos, à luz da primeira epístola do evangelista João, no capítulo 2, no verso 15 ao verso 17, quando ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E João continua dizendo: e o mundo passa com todas as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Pai, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que é levado, aquele que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, este então permanece para sempre. A virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Veja, um dos fatores imprescindíveis para um efetivo processo de ensino e aprendizado está justamente em transmitir o conhecimento não apenas de forma teórica, mas ensiná-lo de forma prática. E assim, o mestre de todos os mestres ensinava, a sua palavra estava acompanhada de atitudes e estas eram imprescindíveis para o nosso crescimento e edificação espiritual. O segundo ponto diz: porque para haver unidade é preciso ter mansidão. Falamos sobre a humildade no primeiro ponto e agora no segundo ponto discorreremos a respeito da mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados e a bem gerir os conflitos.
promovendo então paz e conciliação na igreja local. O primeiro ponto diz: mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão aqui transmite o conceito de ternura, de gentileza, de cortesia, de candura, de paciência. 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 24 e no versículo 25, o apóstolo Paulo, com todo amor expresso ao seu jovem filho na fé, Timóteo, diz: e ao servo do Senhor, veja, aqui não é apenas uma instrução a Timóteo, mas uma instrução para mim e para você. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, apto a ser sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Esta qualidade, a mansidão, ela está dada nas Escrituras como um dos atributos do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, que vamos falar daqui a pouco sobre ela, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é domínio próprio. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo aqui indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Mansidão aqui faz justamente oposição ao aspecto da ansiedade, que talvez deva ser o mal do século XXI, a ansiedade. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. Grandes exemplos de mansidão. Aqui, dois exemplos bíblicos: Moisés e o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia na terra. Números 12, verso 3. Essa reputação se deu em virtude de o legislador de Israel, entre outros aspectos, não revidar, e nem guardar rancor quando ele foi atacado pessoalmente. E nós sabemos, à luz de Números capítulo 12, que este ataque, que esta oposição, lhe sobreveio justamente dos seus irmãos Arão e Miriam. Nesta mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. E durante o seu julgamento, por exemplo, não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Marcos capítulo 15, versículos 4 e 5, há uma narrativa daquilo que maravilhava a Pilatos, porque o texto diz: e Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. E veja, vamos olhar aqui apenas para o ministério de Jesus. Vamos olhar apenas para o momento em que ele está sendo preso lá no Getsêmani. Observe que ali o mundo estava caindo sobre a sua cabeça de forma literal. Ele estava ali assumindo a posição de pecador, ele estava se fazendo pecado por causa da minha vida e por causa da sua vida. Tudo estava sendo oposto a ele, tudo vinha em oposição a ele. E veja, enquanto o mundo lhe caía sobre os ombros, ele ainda tinha a perspectiva de contemplar o belo. Ele ainda conseguia vislumbrar aquilo que acontecia diante dos seus olhos e que talvez nenhum outro tinha habilidade, talvez eu e você não teríamos habilidade para perceber todas as coisas que estavam acontecendo naquele momento. Eu ouso dizer que Jesus era capaz de descrever minuciosamente cada etapa de cada indivíduo que compunha aquele cenário no Getsêmani. Porque veja, quando ele está sendo preso, nós vamos ver o apóstolo Pedro arrancando da sua adaga, arrancando da sua sica, da sua espada e decepando a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Veja,
Jesus poderia ter ignorado este momento. Jesus poderia ter passado batido por este acontecimento, mas Jesus teve a mansidão, teve a habilidade de, num momento tão difícil, num momento de circunstâncias tão adversas, parar, olhar para Malco, se compadecer de Malco e restaurar-lhe a sua orelha direita. Veja, Jesus teve a preocupação de entender o ministério de Malco como servo de um sumo sacerdote, que por certo ansiava se tornar, quem sabe um dia, também um sacerdote, e Jesus, sabendo, conhecendo a lei, ele sabia que era imperativo que um sacerdote tivesse, de forma bem genuína e original, as suas orelhas intocadas. Você pode ler o contexto da unção, há uma aspersão de sangue na orelha direita daquele que deveria ser consagrado a sacerdote. Veja a preocupação de Jesus. Quem sabe, será que eu e você teríamos esta mesma preocupação? Perdoe-me, mas eu creio que não. E Jesus nos ensina que mesmo em meio às adversidades, onde tudo e todos se opõem, nós ainda podemos olhar para as pequenas coisas, aprender com elas e fazer com que elas aprendam conosco, mesmo no meio da mais densa circunstância. A virtude ou a verdadeira virtude da mansidão. Pessoas com essa virtude, elas são disciplinadas, elas são capacitadas, elas são totalmente preparadas a perseverar durante a perseguição. Romanos capítulo 12, versículo 12 ao 14, fala justamente a respeito disso. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Veja, olha o conselho de Paulo aos Romanos. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos as vossas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Veja, existe algum sentido nessa palavra para a sua vida? Existe algum sentido para você que está do outro lado desta tela, do notebook, do smartphone? Há um sentido esta palavra para a sua vida? Apegue a esta palavra com toda a sua força, aprenda e seja edificado. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam em emitir juízo. Romanos 12, 17 aos 19, eu gostaria de ler também para você. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Isso é virtude de quem tem humildade cristã e quem tem uma vida de mansidão cristã. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Essas palavras de Paulo, elas vêm como uma flecha lançada em direção ao nosso coração. Esta instrução poderosa vem como um dardo inflamado de bênçãos espirituais sobre a nossa vida, para arder o nosso coração. Tamanho o ensinamento e aprendizado que este texto nos traz. Não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Hebreus 12, 15 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Essa virtude, a mansidão, não significa fraqueza, querido. Isso e não significa inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Mostra que você é um indivíduo forte, que você é um indivíduo capacitado em Cristo e que você tem de fato o Espírito Santo em você, uma vez que você evidencia o fruto que este mesmo Espírito produz na sua vida. Então, assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz: por isso, rejeitando toda imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas.
Eita, esta palavra ela é forte, ela é poderosa ao nosso coração. É a presença do Espírito Santo propiciando em nós suavidade e esta temperança, né, que é o domínio próprio. O quarto ponto diz: mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Já citei o exemplo do próprio Cristo lá no Getsemane. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem essa virtude da mansidão, o espírito conflituoso jamais existiria no nosso meio, estaria extinto, desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Olha o sentido de unidade. E que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Quando mesmo individuais, seres singulares, indivíduos bem particulares, agora em igreja, em unidade, né, tratando de um bem superior, de um bem comum, infinitamente maior, que é ser corpo de Cristo. A mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo de Deus. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos dentro da igreja. O terceiro ponto aqui trata: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Já falamos então da humildade no primeiro ponto, o segundo ponto falamos a respeito da mansidão e agora estamos adentrando no final desta reflexão e falaremos a respeito da longanimidade. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar perdão àqueles que nos ofendem. Longanimidade também, tome nota, é um fruto do Espírito ou um atributo do fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, de tolerância, de constância. É mais um dos aspectos ou atributo do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta de outros. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida que nos tão regulares, eu diria, e dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo, esse atributo nos é muito importante e que tenhamos então na nossa vivência cristã este atributo sendo evidenciado, para que possamos então, no lado prático da nossa vida, exercer então a paciência. Pois veja, o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Veja como esta misericórdia de Deus ela é tão abundante e de fato as suas misericórdias são a razão pela qual nós não somos consumidos, que se Deus não fosse longânimo, o que seria de mim? O que seria de você? Né? Então nós devemos olhar primeiramente para nós e entendermos que nós fomos alvos deste atributo em Deus e que nós possamos evidenciar e tornar o nosso semelhante a alvos deste atributo agora em nós. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do cristão salvo em Cristo Jesus. E eu convido você a ler, né, toda a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, né, leia em sua casa e você verá, né, a respeito de um caminho mais excelente, que é justamente o caminho do amor, a qual Paulo apresenta e introduz aos irmãos de Corinto. Desde agora permanece a fé, a esperança e o amor, né? 1 Coríntios 13, versículo 13, e o maior de todos é o
amor. Suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos, e isso é uma verdade, com múltiplas situações de hostilidade. Isso é uma verdade absoluta. São nesses momentos conflituosos que na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Efésios 4:2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A expressão aqui indica que infelizmente teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como provocações alheias e atitudes carnais que, veja, muitos, infelizmente, ainda no meio pentecostal, no meio cristão, no meio gospel ainda, evidenciam apenas aquilo que a carne produz. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. O terceiro ponto diz, perdão como premissa do amor. O amor, veja, é um atributo divino. O amor reside na sua totalidade, na sua plenitude em Deus. 1 João 4:8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. O principal aspecto ou atributo do fruto do Espírito é amor. É o que encabeça a lista dos atributos do Espírito Santo, ou do fruto do Espírito. Amor, gozo, paz. Veja, é um item extremamente importante e que o Espírito Santo produz na vida do cristão. É uma virtude altruísta, ou seja, altruísmo é um tipo de comportamento em que as ações voluntárias, veja, as ações são voluntárias de um indivíduo, beneficiam outros. Então, esse é o sentido geral de altruísmo. Então, altruísta é aquele indivíduo que é a qualidade do que pratica o altruísmo. Então, é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Mateus capítulo 7, versículo 12 diz, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Deste modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Perdoando e sendo perdoado, amando e sendo amado, apoiando e sendo apoiado, orando uns pelos outros, né? Abençoando uns aos outros. Veja, quando esse estilo de vida é adotado pelos cristãos, então acabam-se todas as disputas que poderiam ocorrer dentro das igrejas. E isso é extremamente importante. Vivemos tempos de competições dentro dos templos, pessoas disputando o microfone, pessoas disputando o status de pregador, pessoas disputando o status de um bom cantor, ignorando que isso não contribui em nada para a edificação da igreja e o crescimento espiritual do indivíduo. A nossa conclusão de hoje diz, vivimos o convite do apóstolo Paulo aos crentes para viver esta vida digna de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes, então, são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade cristã, a mansidão, que gere, então, os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Veja que coisa maravilhosa, um atributo complementando o outro e sendo na sua plenitude de tamanha valia para a nossa vida cristã. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e quando as dissensões desaparecem, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é glorificado. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Receba esta palavra de edificação, que você possa crescer através desta palavra, que você possa ser edificado através desta palavra. Você que ficou até agora e ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva neste portal bíblico, ative o sino das notificações, compartilhe nos seus grupos familiares, eclesiásticos, seja abençoado. Senhor, nós a te oramos e pedimos que todos os teus filhos que acessarem este conteúdo sejam ricamente abençoados
e edificados por essa tão maravilhosa palavra. Assim nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Fiquem bem, querido, fiquem em paz e até a próxima.